Olá, vamos aguardar. Oi, Anderson. Oi, Dilma. Olá, vamos começar. Vamos só aguardar a Yara chegar aqui, que ela já tá entrando. Oi, Fá. A cena aqui pra vocês. Hoje a live promete. Vamos falar bastante das crianças que deixam a gente aí de vez em quando com um pouco dos cabelos em pé. Oba, vai ser muito legal. Então, bom, a Yara já deve estar chegando. Se vocês quiserem, já vão deixando as suas dúvidas. Mas hoje vai ser bem bacana pra gente falar aí um pouco do transtorno opositor desafiador, né? Que tantas crianças têm. É uma prevalência aí na população de 15% das crianças. Olha como é grande, né? Oi, Claudinho, sempre aqui presente. Obrigada pelo apoio. Oi, Pi. A Pati. Um monte de gente bacana aqui hoje pra gente conversar bastante. Só aguardando aqui a Yara. Vamos lá, a Yara chegou. Yara deve estar entrando aqui pra gente começar. Vamos lá, Yara, pede a sua solicitação. Vamos aguardar um minutinho. Muito bom. Então já vão deixando as suas dúvidas aqui pra gente garantir que a gente vai responder. Ué, Yara não tá aparecendo aqui. Calma aí, deixa eu ver. Ah, tá aqui. Aguardando a Yara que correu sua camisa para estar aqui hoje. Obrigada. Oi, minha flor. Para conseguir, não é? Pois é, quando eu soube dessa viagem, porque feriado na segunda-feira, a gente fica um pouco perdido com essas quarentenas quando é feriado ou não, né? Aí eu falei assim: ah, não vou desmarcar, vou dar um jeito. E desmarquei um pouquinho a minha agenda do consultório para sair mais cedo de São Paulo, porque são 4 horas de viagem. E aí eu consegui chegar a tempo aqui. Então eu tô numa chácara, num lugar aqui, ó, tá vendo? No meio das flores. Ai, que delícia! Tá ainda um pouco escuro aqui, mas tá. Achei um lugarzinho que a luz estava boa aqui pra gente conversar. Muito bom, muito bom. Então, para começar aqui o esquenta, bom, eu sou a doutora Marcela Noronha, todo mundo que está aqui no meu perfil me conhece, sou pediatra, educadora parental, nefrologista, e eu convidei a Yara aqui hoje para a gente falar um pouquinho do transtorno opositor desafiador. Mas antes da gente começar, mais um segundinho. Yara, para quem não te conhece, se apresente. Sim, claro. Então, meu nome é Yara Mastini, eu moro em São Paulo, né? Atendo lá em São Paulo. Hoje eu vim passar o feriado aqui em Bauru, no interior de São Paulo, que meus pais moram aqui. E trabalho com crianças, adolescentes na área da psicologia e neuropsicologia também, né? Sou uma apaixonada também por parte da educação parental, né? Educação a psicoeducação parental, na verdade, que a gente aborda aí vários temas e que também tem muito a ver com o tema de hoje, né? O quanto as famílias estão procurando e muitas pelo transtorno, mas muitas pelo comportamento, que também não chega a ser o transtorno, que a gente vai falar um pouquinho, né, doutora? Certeza, né, Yara? Então, assim, só para dar uma introdução do que é, né, esse transtorno opositor desafiador. É aquela criança que está sempre muito brava, é sempre muito agressiva, tudo que se fala, ela simplesmente não concorda, ela não faz de jeito algum, ela está sempre ali na defensiva, né? Normalmente a gente faz esse diagnóstico a partir de 4 anos de idade. E a gente tem que lembrar que toda criança vai ter um pouco de oposição, isso é esperado, Isso. né? O
problema é quando essa criança ela é tão opositora, ela tá sempre tão do contra, que isso começa a prejudicar a vida dela. Então ela começa a ter um rendimento escolar ruim, ela começa, a Uhum. mãe não começa a não sair mais de casa com a criança porque ela tem vergonha que o filho faça birra ou que aconteça uma discussão no meio da rua. Então, tudo isso pode levar realmente aí a um diagnóstico mesmo do transtorno opositor desafiador. Você tem Uhum. alguma coisa para complementar, Yara? Tenho sim, né? É importante a gente falar sobre que quando você tem, né, esse transtorno, ele é necessário um diagnóstico médico. Então, quem dá esse diagnóstico é sempre ou o psiquiatra, ou o neurologista, ou a pediatra, né? Então, é importante. E o psiquiatra, né? A gente encaminha para passar. Tem que ser, acho que, uma avaliação muito focada nesse caso. É, tem algumas pediatras, doutora, que acabam pedindo né, a avaliação neuropsicológica. Nesse caso, ele é até indicado a partir dos 6 anos, porque é quando a gente consegue utilizar o VISC, que são testes que traz ali também toda a questão cognitiva, né, a avaliação, o QI que eles falam antigamente, mas a gente, né, amplifica, não é somente o VISC, tem vários outros testes que a gente tem que analisar e também escalas que os pais também respondem e também a escola, né? É importante a gente envolver, né? Eu falo muito da importância da tríade, a equipe, né, profissional, que para o TOD, gente, a gente tem que pensar em equipe multidisciplinar. Na verdade, até interdisciplinar, porque precisa de uma comunicação entre os envolvidos ali da equipe, né? Então, dependendo, é muito comum, né? Eu não sei se você também sente isso, mas quando realmente a gente recebe alguma criança, né? Normalmente vem como criança, mas também tem alguns adolescentes, é que o adolescente, para ele ter o transtorno opositor, né, desafiador, é porque ele já passou muito tempo ali. Não é que você vai perceber na adolescência, se for o transtorno, você vai perceber antes. Então, é um diagnóstico realmente mais prematuro, né? Que fica disfuncional mesmo para a família, isso é muito importante, não é um momento de birra. E também um momento, é importante a gente falar que é genérico. Não é com uma ou outra determinada pessoa, né? Normalmente essa criança ela demonstra esses comportamentos não adaptativos, né? Com os amiguinhos, então tende a ter um ciclo de amizades mais restritos. Pode, se a gente não olhar com muito carinho e acolhimento, pode apresentar problemas de autoestima, porque realmente não consegue se controlar, não consegue, né, ter amizades. Eu tenho um paciente no consultório que ele não tem muitos amigos. Na verdade, o elo de amigos dele é muito pobre. Então, agora na quarentena, o contato é restrito com a família, porque a mãe já teve muitos episódios, né, que acaba gerando esse medo, essa insegurança de deixá-lo ir na casa de um amiguinho, por conta, né, de ser realmente opositor e ter as crises que eles falam de raiva, né? Ele mesmo fala, né? Crise de raiva, e agora com, né, essa questão da terapia em conjunto, ele passa também por uma psiquiatra, a gente faz um acompanhamento em conjunto, já passou por um neuro também. A gente vai trabalhando o quê? As habilidades, né, socioemocionais, aumentando o repertório para cada vez mais ele trabalhar essa autorregulação, que é possível, né? É mais difícil, mas é possível. E algumas vezes, né, precisa também do auxílio medicamentoso, porque tem a questão da impulsividade, que é muito, né, marcante nesse transtorno, essa explosão, né? E as comorbidades, que eu acho que a gente pode explorar aqui também, né? Quais são as comorbidades, outros transtornos que geralmente aparecem em conjunto? O TOD muito com TDAH, ou quando a gente vê ali o espectro autista, né, o autismo, na verdade, também pode aparecer um comportamento, o TOD também, né, como uma comorbidade. É importante falar para quem não sabe, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e Uhum. hiperatividade, né? E até 50% dos TODs têm algum déficit de atenção ou hiperatividade associados, né, Yara? É uma coisa muito, Sim. muito frequente. E é fundamental esse acompanhamento com vários profissionais.
Agora, se Uhum. você está na dúvida se seu filho realmente tem um TOD ou se é uma questão mais pontual, sempre vale muito a pena conversar com o pediatra que acompanha ele, que é uma pessoa que você Sim. deve ter uma proximidade maior, e isso é uma coisa que deve ser levada. Ou se você tem uma terapeuta, né, alguém que tem conhecimento, sempre vai ajudar a orientar. E é Uhum. fundamental realmente esse trabalho em equipe, né? Não tem como a gente fugir disso. Mas o legal desse transtorno, a gente não sabe exatamente o que leva a ele. Acredita-se hoje que tem uma base genética e a gente sabe que o nosso Uhum. temperamento, que alguma parte do nosso comportamento, ele é genético. E aí o Sim. nosso caráter, ele vai sendo formado por conta do ambiente. O temperamento genético, junto com o caráter, que é formado por conta do ambiente, ele vai formar a nossa personalidade, né? Que é essa junção dos dois. Então, hoje a gente tem uma coisa chamada epigenética. O que é isso? São os genes que a gente sabe que sofrem influência do ambiente. Então, Uhum. eventualmente, aquela criança que tem uma epigenética, que tem um gene predisposto a aparecer um TOD, devido a algum ambiente que predispõe a isso, ele acaba desenvolvendo a doença. Então, hoje a gente vai falar bastante de como lidar para ajudar. Mesmo quem não tem o transtorno, mas que tem um filho que se encaixa muito, em Uhum. todas essas questões aí, possa tá usando essas ferramentas para ajudar aí no Sim. dia a dia e tirar esse embate, né? Vira um embate, né, Yara? Uma guerra. É. Exatamente. Então, às vezes a família ela precisa realmente de um auxílio, né, para entender essa parte da comunicação. Hoje a gente tem muitas teorias que olham para essa questão, né? A questão de um comportamento não adaptativo. Então, o TOD, ele possui um comportamento adaptativo, desadaptativo, mas não necessariamente uma criança que possui um comportamento não adaptativo ali, ele possui esse transtorno opositor desafiador. Então é importante a gente frisar isso. Porém, como nós vamos falar um pouco sobre essas dicas, esse acolher para essas famílias que precisam de muito acolhimento, gente, porque é muito difícil, sabe? Essas famílias, elas sofrem muito a questão assim do julgamento. Ah, não sei, não sabe educar seu filho, sua educação não é boa, você tem que ter mais pulso, você tem que ser firme. E não é sempre assim, né? Um transtorno que trabalha ali essa parte da impulsividade mesmo, você tem aspectos, né, bioquímicos que a gente está falando e da genética que são fortíssimos e precisa ter esse olhar da equipe multidisciplinar, né? Não, mas também isso não quer dizer que qualquer criança que às vezes, né, tem esse comportamento mais quero agora, né, que é mais resistente à frustração, que não sabe ouvir o não, não necessariamente a gente pode colocá-lo ali como um TOD. E isso, infelizmente, tem muita gente, né? Ele é opositor, opositor, não é bem assim. Então a gente precisa olhar para esse ambiente, porque tanto no transtorno quanto nas ações opositoras, a gente tem como sim adequar comportamentos, tem como ampliar um repertório, tem como acolher essa criança que também sofre, gente. Não é, né? Não é bom você ser tudo estar ruim para você, porque para ele nada satisfaz, é aquela impulsividade generalizada. Então é muito ruim, né? Você nunca ser satisfeito. Tem os seus receptores ali são modificados nessa parte geneticamente, né? Eu tenho Imagina observado. raiva, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro insatisfeito, querendo mudar aquela situação, o tempo inteiro tentando resistir a uma situação. É uma coisa É, muito ruim, né? Aqui funciona a gente ter um pouco de empatia por essa criança, por essa pessoa que tem o transtorno. é. E assim, empatia pela família, sabe? Porque tem outros que estão chegando muito novos, sabe, doutora Marcela? A gente faz um diagnóstico ali, né? Acho que o psiquiatra até um pouco mais anterior à psicologia, né? É, porque ele tem todo o embasamento ali clínico, mas eu vi vários relatos de criança com 2, 3 anos, onde já está, né, já vai para a escolinha e não tem a interação, não é uma dificuldade de seguir regras, uma dificuldade da organização até, né, do que pode ou não, porque tudo chama ali atenção, é muito parecido
com o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas tem as suas diferenças também. Então, é muita presença da palavra não, é muito realmente sair fazendo, né? Então, essas famílias às vezes deixam de sair, deixam de frequentar lugares públicos, porque existe, né? A criança começa a gritar com estados de fúria mesmo, se debater. Eu tenho um que se machucava, né? E hoje, graças a Deus, essas crises estão realmente contidas, mas não só com a psicoterapia. A psicoterapia, ela veio junto com o tratamento com uma psiquiatra também para poder, né, dar esse acolhimento. Eu vi aqui uma pergunta, acho que da Thaís, que é psicopedagoga, que também é muito importante a gente falar dessa importância, né, dessa tríade escola, né, do auxílio da psicopedagoga também nesse processo do transtorno. Por quê? Porque foi como ela falou, muitos opositores têm um problema ali de aprendizagem, né, uma dificuldade, na verdade, da aprendizagem. Mas é porque é muito difícil seguir a regra. E a aprendizagem, a gente aprende como? Né? Observando os conceitos, observando os exemplos. E nesse transtorno, eu quero ou não quero, a minha vontade prevalece as demais. Então, muitas vezes, o tentar várias vezes para fazer a letrinha A, para fazer a letrinha B, ela é difícil, por quê? Porque você vai na tentativa e erro, quanto mais você vai fazendo ali, passando pelo pontilhado, melhor vai ficando no seu traçado, a pegada, né, do lápis, uma pegada ali com os 3 pontos, que é uma pegada mais madura, ela requer uma experiência, né, você fazer várias vezes. E isso é difícil, porque no TOD você tem essa resistência à frustração. Então a gente tem que entrar, muitas vezes, com essa reabilitação neuropsicológica dos conceitos cognitivos também. Por quê? Porque essa criança acaba ficando um pouquinho para trás, e aí vem os probleminhas de autoestima, de não saber ali, né, não estar alfabetizado junto com as outras crianças, e cada vez vai ficando, a oposição vai crescendo. Por quê? Porque não tem a base, que é o pertencimento, né? Acho que tanto da parentalidade positiva, da parentalidade consciente, acho que de todos os conceitos da comunicação não violenta, né? O pertencimento, você se sentir acolhido e pertencente, para mim, eu acho que se fosse hoje refazer a pirâmide de Maslow, seria a de baixo, sabe? A necessidade básica é a necessidade de pertencimento. Porque você se sentir um patinho fora d'água no seu meio, na sua família, na sua escola, com seus amigos, ninguém te compreende, no seu trabalho, muitas vezes a gente faz um trabalho bem feito, entrega ali o chefe, né, te coloca de lado, te deixa. Você não se sentir fazendo parte, o engajamento é quase nulo, né? Eu não tenho essa vontade de fazer mais, que eu acho que é muito aquela frase da Jenny Nelson, né, que a gente estuda bastante, né, doutora Marcela, que ela fala bem assim: quem teve a absurda ideia que para você se sentir melhor, você tem que se sentir pior, né? Então, por exemplo, né, vai mesmo para o castigo. E como essas crianças opositoras, elas levantam muito a voz, né? Não, eu quero, gritam. A tendência é a família igualar. Então, já uma primeira dica aqui. Quando acontecer isso em qualquer família da criança gritar muito, baixe um tom da sua voz normalmente. Fale até sussurrando. Isso gera né, uma quebra de humor ali, daquele estado de fúria, que muitas vezes a criança fica perdida. E aí você fala: tá bom, filho, vamos fazer isso. Eu sei muito bem que é difícil. E aí você vai tendo opa, mas espera aí, por que tá mais baixo? É um estranhamento que às vezes quebra aquele momento ali dessa fúria constante, né? Até tem que prestar uma atenção porque a voz tá mais baixa, né? E eu sempre falo, é muito fácil a gente julgar aquela família. Ah, a culpa é dessa Sim, mãe que não sabe ser firme o suficiente. Ou essa mãe é sim. extremamente permissiva. Olha o que essa criança tá fazendo. É muito fácil a gente julgar alguém. O difícil é a gente ajudar e acolher, né? Nossa, É, parece que tá difícil. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Você quer que eu fique com ele um tempinho para que você possa ir em algum lugar, sei lá, fazer uma massagem relaxante uma vez por semana, né? Olha, eu é. vim aqui, eu vi esse livro, sei lá, a gente podia tentar isso. Então, é muito mais difícil a gente trazer uma forma acolhedora e é muito fácil, né, julgar, né? E outra coisa também é que os pais que têm crianças que são desafiadoras
Eles têm as ferramentas que eles sabem, que eles conhecem, que É. eles viveram na infância. Então, muitas vezes, o que acontece? Ah, não, eu vou falar mais alto. Esse menino precisa me obedecer, porque eu sou pai, Uhum. como que ele não me obedece? E aí a gente bate de frente, né, com os castigos, com as punições, lembrando muito a questão da frase, né? Por que que a gente vai fazer aquela criança que já não se sente bem, se sente pior ainda? Se a intenção é Exatamente. fazer com que o comportamento seja melhor, por que que a gente vai fazer ele se sentir pior, né? E a gente Uhum. sabe, hoje tem diversos trabalhos mostrando que os castigos e as punições eventualmente funcionam, eles funcionam Sim. imediatamente, eventualmente, porque nos transtornos opositores às vezes não funcionam. Na verdade, a grande maioria não funciona. Funciona assim, às vezes com uma criança que é típica ali, não tem o transtorno opositor. Se você chegar gritando, ameaçando, a fúria aumenta e a conexão começa a ficar cada vez mais prejudicada, né? Exatamente. Então, sempre vai. Então, para essa criança, por exemplo, ferramentas muito boas para essas crianças é você dar escolhas para ela. Você não Uhum. dá ordens, você fazer perguntas, né? Lógico, quando você faz uma pergunta, é muito importante que você queira ouvir a resposta, né? Sim. Você quer tomar banho? Não. A pergunta é muito aberta, então a gente tem que aceitar essa resposta, né? Então, para perguntas que não podem ser tão abertas, a gente pode falar: oi, tudo bom? Tá na hora do banho. E aí, quem vai chegar primeiro, eu ou você, né? Uhum. Como que você quer ir para esse banho? Você quer ir andando de lado ou você quer ir pulando igual um canguru? Que é a ferramenta das escolhas limitadas, né? Isso. E perguntas que você realmente queira ouvir. Nossa, filha, eu tô vendo que você está com muita dificuldade de fazer essa lição. Você precisa da minha ajuda? Tem alguma coisa que eu possa fazer por isso? E se a criança falar não, eu não preciso, respeitar essa resposta. É, Yara? porque quando a gente faz uma pergunta, se ele falar não, eu dei essa chance exatamente, né? E aí a gente pode melhorar essa questão do diálogo fazendo essas escolhas mesmo limitadas ou escolhas conscientes que eles falam, quando eu já dou duas opções. E também tem vários estudos que falam, dar três opções já embaralha. Porque aí a impressão é que eu quero que nem daquela, nenhuma daquelas tão boa. Mas é esse pijama ou esse, filho? Nós vamos fazer isso ou aquilo. Trazer o lúdico. Tem muita gente que acha que trazer o lúdico é passar a mão na cabeça e ser permissivo. Né? O lúdico, ele ensina, ele conecta. Então, vamos pensar na gente. O que que vocês se lembram na fase da escola? Porque na minha época não tinha lei, né, lousa digital, tinha que copiar daquela lousa que era escrito. Então, quando tinha uma outra aula em laboratório, que a gente fazia alguma coisa com um bichinho, ou as maquetes de geografia, né? Que eu lembro até hoje daquelas montanhas, as diferenças de temperatura, que Mapas em papel vegetal. papel vegetal né, enfim, isso é o quê? É um lúdico. E também assim tem uma explicação. É trazer o concreto para auxiliar no linear. Então, quando a gente, né, por exemplo, ontem mesmo eu atendi uma criança que ela tem essas tendências, não tem o diagnóstico ainda fechado, a família vai procurar, mas quando eu pego um livro, ele já fala não. Então eu peguei um livro da Chapeuzinho, que nesse momento aquele livro também tinha um joguinho onde ele ia fazendo o caminho com os bichinhos enquanto eu passava ali o livro. Então você precisa fazer isso, trazer o concreto onde ele pode ali, porque se ele se opõe ou não, ele precisa estar em. Uma característica pode deixar que eu faço primeiro, né? Essa independência, pseudo-independência que eles colocam ali. Não, eu consigo, eu vou, né? E aí, quando muitas vezes não dá certo, se frustra e tem um ataque, porque para ele é autossuficiente, ele consegue fazer tudo sozinho. Então, se você conseguir colocar, ele participa da história naquele momento que ele está ali mexendo com um chapeuzinho, mudando, né, as árvores de lugar e tudo mais, e ao mesmo tempo eu estou conseguindo psicoeducar com aquele livro e deixando o livro mais próximo, né? Outra coisa de livro muito legal, eu não separei tantos porque eu estou em viagem, mas eu consegui pôr uns na mala e trouxe aqui para vocês, né? Esse daqui é um livro muito bonitinho que fala: da minha boca saem cobras e lagartos.
Então, essa criança, ela acabou não conseguindo se autorregular e ela falava mesmo um palavrão, saiu uma cobrinha, né? As pessoas não queriam ficar perto dela, ela começou a perder os amigos, porque ela falava coisas inadequadas, né? Era um comportamento ali. E aí ele estava muito triste, sofrendo, né, com isso, porque ele começou, era sempre não, não, não. E esse não, um dia, começou a sair as cobras e lagartos da boca e ele viu que realmente não estava tendo conexão e ninguém queria ficar perto dele. Quando você lê um livro desse, você acolhe, porque você traz para aquela criança que existem realmente outras crianças, outras histórias, que eles passam as mesmas dificuldades, né? Aí aqui ele vai na Dona Sábia, que é uma psicóloga, ou pode ser a psiquiatra, enfim, que vai auxiliando ele a aumentar o repertório, né? Vai mostrando ali, e ele vai, ainda sai mesmo assim, mas ele vai aprendendo, né, o que ele pode fazer. E aí a gente trabalha até essas questões com as outras crianças também. Como ele pode, né, ficar mais feliz, porque é importante a gente pontuar que a raiva não traz felicidade, né? Porque muita gente fala assim, não, eu vou estourar e aí eu consigo o que eu quero e pronto, me sinto satisfeito. A raiva não traz felicidade, a raiva, na verdade, te limita. Você sai para o lado, você fica sem ninguém, ninguém quer ficar perto de você, né? E existem vários outros livros dessa maneira que não serve só para acolher no momento da criança, né? A gente acolhe a família. Tem um que é muito lindo, que estava no consultório, então eu acabei deixando lá, eu peguei esse que estava em casa hoje de manhã, mas é um que fala, né, o menino que chovia. Então ele chorava tanto, tanto, era uma chuvarada, né? E ainda falava assim, principalmente quando tem lá, salada. E aí você vê que ele era opositor, mas ele era opositor muito até a questão do alimento. Ele perdia, ele chorava, ele é realmente um opositor. Só que a família, para não ter chuvas e trovões, faziam a vontade dele. E a coisa ficava assim, já chegava na hora da janta, a família já estava desesperada. O livro fala assim, de uma forma bem lúdica. Já estava desesperada, por quê? Porque sabia que poderia ter uma chuvarada. E aí os pais começaram a falar, não, isso aqui tem que ter uma solução. E colocaram um para-raio, para os raios, para as brigas, como se fosse assim, a gente vai montando com a família, né? Mas num momento lúdico, e cada um pegou uma boia. Então, quando ele choveu tanto, tanto, né? Chorou que choveu tanto, que ficou com água pela casa inteira. E aí que eles começaram a brincar com as boias e brincar que eram sapos. E aí trouxe o lúdico e a criança parou, porque ela queria brincar com aquilo também. E ela começou, a família começou a ver os seus limites, que isso eu acho que é um outro ponto chave da nossa conversa aqui, né? Tendo autocuidado também, né? Exatamente, porque o limite, eu sempre gosto de falar, ele não é para a criança. O limite é nosso. A gente tem que colocar até onde ou não eu suporto aquele determinado comportamento, né? Como ele vai me tratar no dia a dia, como ele deve. A gente passa a questão de valores, de respeito, mas o limite eu tenho que ter coerência com o que eu sinto. E é uma frase que eu usei muito essa semana na parentalidade consciente, acho que um monte de gente repostou, porque essa frase fala assim, né? Como eu quero viver em dois, ou viver em três, viver em família, se eu ainda não aprendi a viver em um só? Então, para eu conseguir viver com os outros, para eu conseguir acolher a minha criança no momento de ver, principalmente se é um opositor, eu preciso olhar para mim, ver os meus limites e exatamente como você falou, sabe, doutora, marcar um dia a minha massagem, saber que eu estou cuidando de mim, até onde eu aguento ou não, saber conter naquele momento, saber essas estratégias para poder minimizar e ampliar esse repertório e pedir ajuda. A gente muitas vezes põe essa culpa e não pede ajuda, que existe e é possível, né? De pedir ajuda, né? Em falar que a gente tem, que a gente precisa de ajuda. E isso não é uma fraqueza, isso não é uma deficiência, isso justamente é o contrário. É o autoconhecimento de você saber, bom, até aqui, ok. E, gente, a gente precisa saber uma coisa muito importante. Nós somos os exemplos dos nossos filhos, É. né? A gente tá ali. Se a gente também tá bravo, se a gente xinga, a criança tem uma questão opositora. Então, ela traz esse comportamento desafiante, irritável.
e a gente ensina mais irritação, né? Não estou falando que é fácil a gente ficar tranquilo, a gente manter um tom de voz mais baixo. Uhum. Às vezes a gente chegou do trabalho, a gente está exausto, a gente está cansado, a gente está com sono. Então a gente precisa organizar a nossa rotina para isso. E isso é uma dica muito boa também. É importante, isso para qualquer criança, né? É É. que a gente está falando de uma doença, a gente está falando mais. É muito necessário que aquela rotina seja organizada. A criança precisa saber o que vai acontecer. Isso dá segurança para ela, isso dá Uhum. estabilidade para ela, né? Ela já sabe, bom, então agora eu vou para natação e aí depois eu tenho escola e quando eu chegar da escola eu vou jantar. Isso traz muita segurança, isso melhora, inclusive, a autoconfiança da criança, porque ela Sim. já sabe o que vai acontecer, então ela se sente segura ali naquele ambiente, né? Agora, voltando um pouquinho do autocuidado, senta com seu marido e fala assim: olha, eu preciso de um dia por semana para sair com a amiga para jantar. Uhum. Gente, não é errado a gente querer sair com um amigo para jantar, a gente querer ligar no telefone, ficar uma hora, sentar na frente da televisão e assistir 3 horas seguidas de série. Às vezes a gente precisa disso. Cada um tem o que gosta mais de fazer, né? Uhum. Ou nada, olhar na janela, ou sair para caminhar. Mas a gente precisa saber delimitar. E para isso a gente precisa se organizar, né? Porque a gente não vai conseguir, se a vontade for, sei lá, assistir 3 horas de série na TV sem o celular, sem filho, sem nada, a gente precisa organizar. Porque se a gente não organizar, se a gente não criar um espaço para isso, a gente não vai ter esse espaço, né? Sim. E aí a gente Uhum. não vai se autocuidar. O autocuidado, ele exige esforço, né? E Aham. vamos tentar tirar essa culpa do autocuidado, de tipo, eu estou cuidando de mim e não estou dando a importância, a maior coisa da minha vida, que são... Não, se você Uhum. voltar lá toda energizada e falar, não, agora eu tô tranquila, agora vamos ler uma história junto, nós vamos fazer um passeio junto. E para criança que tem o transtorno opositor, para qualquer um, todo mundo gosta de se Sim. sentir aceito, mas para essa criança, fala assim: o que você quer fazer, né? Incluir essa criança na programação. Você prefere escovar o dente antes ou você prefere colocar o pijama antes, né? E É. fazer esse quadro de rotinas junto com as crianças, isso é uma coisa que dá muito poder às crianças, né? Isso ajuda muito a baixar aquele nível de energia, porque ele está tendo esse poder de escolha novamente, né? Todo mundo gosta de ter o poder da escolha. E com né, essas crianças que são mais difíceis ali, que é difícil para manter essa regra ou não, é importante elas saberem que elas estão nesse momento de escolha, né? Com todos os altos cuidados. Então, eu lembro uma vez, a minha filha nem tinha, nunca teve nada parecido com um transtorno opositor. Ela foi uma criança até muito fácil. Mas ela teve uma vez um trauma com um dentista que ela não conseguia ver. Ela via o dentista, ela suava, o fio já estava no corpo dela, sabe? E aí a gente foi fazendo uma desensibilização. Eu acho isso tão legal que eu trago como exemplo para outras questões. Eu sentava na cadeira de dentista, ela sentava no meu colo. Então, primeiro, não tem ninguém segurando. Ela estava ali mais ou menos no controle, no colo da mamãe. E eu falava, filha, segura a minha mão. Então, é como se ela estivesse segurando minha mão, mas ao mesmo tempo eu também estava segurando a mão dela, né, com uma contenção ali segura, não tão aparente, né? E a profissional foi muito delicada naquele momento, porque ela utilizava o quê? O lúdico. Eu vou utilizar agora, era na época do Nemo, né? Que ela já tá com 18 anos, minha filha. Então, eu vou usar o perfume do Nemo, você quer da Dory. Então, o que que acontece? Estratégias dessa maneira vão psicoeducando a criança, né? Então, ela tava, não era uma... Ir ao dentista era uma oposição, não que ela tinha o TOD, mas era uma oposição porque ela tinha um trauma, né, que ela tinha experienciado um momento ruim onde seguraram ela e até teve um machucadinho, não foi legal, né? E aí a gente foi fazendo essa desensibilização, mas é mais ou menos, eu quis trazer esse exemplo porque é isso, é acolher, né, deixar ele participar dessas escolhas conscientes, dessas escolhas limitadas que a gente falou aqui, que é muito, né, ele se sentir inserido na rotina, ele também
planeja os combinados, ele também ajuda a escolher o livrinho, né? Ele também está ali participando, sendo ouvido, sendo pertencente naquele momento. E ao mesmo tempo, eu estou aqui acolhendo, né? Como se eu tivesse, estou ali no dentista, ela está fazendo o tratamento. E qual é o objetivo? Muitas vezes a gente se frustra com o processo, mas a gente tem que pensar qual é o final. O objetivo era minha filha tirar esse trauma, então hoje ela vai muito bem ao dentista, ela até gosta, né? E ao mesmo tempo realizar um tratamento que era necessário, era saúde. Né? Então, se a criança às vezes tem ali, não consegue tomar uma injeção ou não, como a gente pode desensibilizar para que ela, né, tem recurso para qualquer tipo de criança? Eu tenho o contato visual que eu conto para os meus pacientes e a gente pratica, né? E ele é muito poderoso. E eu vou te falar que ele é realmente tem algo aí da neuro linguística que traz também, porque eu fazia com a minha filha também me deu muito trabalho com injeção, com vacina. E aí a gente, uma vez nós fomos num hospital e a gente falou, vamos fazer o contato visual. O que era o contato visual? Ela tinha que olhar dentro dos meus olhos e se ver dentro dos meus olhos. E eu tinha que olhar dentro dos olhos dela e me ver. Então era assim, aquele olhar que realmente a gente olha e um ver dentro do olho dele, chegava pertinho, né? E aí ela estava ali toda empolgada com esse contato visual, e quando você faz esse contato, é como se fosse um mini raio laser que fica entre os dois olhos. Se a mãe fizer assim, cortou o raio laser. Não pode. Se a criança também olhar para o lado, cortou. Você tem que ficar o tempo todo com contato visual, que aí vem esse raio laser e a dor diminui. E ela fala até para alguns pacientes que quiseram ligar para ela, porque isso foi realmente verdade, gente. Foi verdade. Ela deu o bracinho ali e ela falava assim, vai, vai. E eu também não estava vendo, porque eu estava olhando para dentro dela e ela para dentro dos meus olhos, né? E a enfermeira falou assim, eu já dei. Até hoje ela lembra disso, o quanto ela nem sentiu, porque a atenção era tanto para ela ver o seu reflexo e a confiança naquele método, é importante isso também, a gente passar com confiança. Eu mostrei para ela, vai dar certo, filha, eu confio, né? E aí ela confia e se entrega, e engaja. Então acho que é muito isso. Olhar de uma forma assim, qual é o final? Diminuir, né, as advertências ali, o momento de estresse, e que o resultado seja sair em família. Por que não usar o lúdico? Por que não levar um brinquedinho, né? Por que não passar um perfuminho do Nemo, que era o flúor? Então a gente precisa entender que o lúdico, ele ensina, ele traz essas memórias afetivas, ele te dá essa possibilidade e oportunidade de você chegar até o final. Né? A Ana está falando que esse método é legal e ele é muito eficaz. Quando eu trabalhei no hospital, eu fazia com as crianças e o corpo clínico já sabia lá, o contato visual da Yara, eles falavam. Mas é eficaz. Podem fazer aí com as crianças que vai funcionar. É muito eficaz, mas ele tem um truque, né, que você falou. Ele tem uma coisa chamada confiança. Porque se você está olhando para a criança, mas os seus olhos estão transmitindo insegurança, você está olhando lá e pensando, isso não vai dar certo nunca, isso não vai dar certo nunca, isso não vai dar certo nunca. Não vai dar certo, né? Uhum. Então, nem olha, eu acho que olha para o lado e já vai cortar e a criança vai ficar brava e vai sentir a dor, né? Tem que ter o engajamento de ambos. a gente precisa ter confiança nos processos, né? A gente precisa confiar na criança. As crianças são capazes de aprender e fazer novas conexões nervosas do mesmo jeito que a gente é. Todo mundo é capaz de aprender o que quiser aprender. Ah, não, é impossível. Para mim é impossível aprender piano. Lógico que é possível aprender. Se a gente quisesse, se a gente se dedicar para isso, se a gente se esforçar, se a gente fizer um planejamento, tudo é possível, né? O impossível é aquilo que não foi tentado, não é mesmo? E assim, acho que para isso, né, para mostrar confiança ou não, é muito o que a gente está falando desse autocuidado. Se eu não olho para mim, eu não consigo olhar para uma família. Eu preciso observar os meus limites, acolher a minha necessidade, saber pedir ajuda para poder promover uma harmonia familiar. Aí eu trouxe mais 3 indicações de livro aqui para a gente fazer. Um que é o próprio da parentalidade consciente. Esse livro é novo, mas foi o Daniel Siegel que escreveu, né? Nem é da parentalidade consciente da Mia que eu fiz, que tem um outro também, mas é um que tem aqui no Brasil, é bem fácil a compra, a leitura é bem simples
que é o mesmo autor do Cérebro da Criança, que também é muito importante e ajuda muito nesse momento de crianças com birras, né? O Cérebro do Adolescente, o Parentalidade Consciente, ele vai trazer esses conceitos dentro da parentalidade, que é você olhar para você, para suas necessidades, para o seu limite também, né? O que que a parentalidade consciente usa? A comunicação não violenta, né? Que é uma das premissas aqui, que foi também escrito pela Elisama Santos, que é uma psicóloga muito querida, né? Ela agora está morando aqui em São Paulo, e ela fala sobre a educação não violenta. Então, ela traz os conceitos da comunicação não violenta para trabalhar um pouquinho essa parte da educação. E aí, como a gente estava falando que realmente a gente precisa de um olhar, né, da tríade ali, da escola, até esses profissionais precisam se preparar para poder ter uma comunicação efetiva e eficaz com uma criança que apresenta o TOD, né? A gente precisa proporcionar isso. Que age mal, falar, essa criança, mesmo pediatras, né? Lógico, tem pessoas muito boas, mas tem. Não, você precisa ser mais firme com essa criança, você é muito mole com essa criança, né? Ou o contrário, não, você precisa fazer um pouco mais de carinho para a criança, é uma criança que precisa de amor. Isso é muito preconceituoso, né? Então é muito importante. E, gente, esses livros são excelentes. E o último é um finíssimo que a gente lê em 1 hora, olha só, pequenininho, que é do próprio Marshall, da comunicação não violenta, mas só para parentalidade. Porque a comunicação não violenta, que eu indico muito, você consegue bom relacionamento com seu esposo, com seu chefe, com seus filhos, né? O que fala mais ou menos a comunicação não violenta? Eu entrar no mundo dele para trazer para o meu. Então, é aquele acolhimento. Eu sei que deve estar difícil, filho, a raiva vem, é difícil se controlar, né? Eu também já senti raiva e você trabalha um pouquinho a empatia. Mas agora, o que a gente pode fazer, né, para passar, para se acalmar? Vamos cheirar a florzinha, soprar a vela, vamos para o quarto, vamos ouvir uma historinha, vamos fazer um desenho. E aí é interessante ouvir o que ele pode trazer, né? Que é a minha última dica de hoje, que é para poder potencializar esse repertório aí das famílias. Mas esse aqui, ele trouxe criar filhos compassivamente, maternagem e paternagem na perspectiva da comunicação não violenta. Então, ele é bem pequenininho, o próprio Marshall que fez, depois de ter escrito e trabalhado tanto a comunicação não violenta, é quase como se fosse um capítulo, vale muito a pena, porque é específico para essa área e ajuda a gente a entender essa parte da compaixão mesmo, né? De poder se colocar no lugar do outro, de acolher. Eu estou vendo que as pessoas estão pedindo para deixar fixado. O que a gente faz? Eu tiro a foto deles, marco a doutora Marcela e depois ela reposta para ficar aqui no perfil também salvo. E eu queria dar uma dica também muito importante. A gente tem mania de comemorar grandes vitórias, né? Então, conquistei minha casa, eu conquistei meu carro, nasceu meu filho. A gente precisa aprender a comemorar as pequenas vitórias de todos os dias, porque são elas que fazem a diferença. Então, muitas vezes a gente olha a criança e a gente fica, ai, de novo, olha, tá vendo? Tá gritando de novo, olha, tá vendo? Ai, né? E a gente esquece de falar, nossa, você percebeu que a gente conseguiu almoçar num clima super gostoso? Foi uma delícia. Como essa criança, como esse adolescente vai estar acolhido por isso, né? Quando a gente ouve uma coisa gostosa, poxa, foi tão legal mesmo, vou tentar repetir isso. Né? Diferente, ai, tá vendo? Foi super chato. Não, e foi um período, uma coisinha curtinha que aconteceu. E assim, o começo, a gente vai ver pequenas vitórias que podem ser melhores. Algum dia, talvez a gente possa falar, nossa, a gente passou um final de semana inteiro super tranquilo. Mas para a gente chegar no nosso objetivo final, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Então, toda a jornada, ela começa com um passo, né? E aí eu sempre falo, qual que é o passo que a gente pode dar hoje? A gente sempre tem uma coisinha que a gente pode fazer hoje, né? Para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E é importante a gente ter um objetivo claro, anotado no papel. O que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele consiga ter amizades. Por quê? Porque na hora da briga, porque na hora, né, que aquela criança tá brava, é aquela hora a oportunidade da gente ensinar alguma coisa, né? Quando tá tudo bem, já foi aprendido,
né? A gente não precisa mais ensinar, né? Tá tudo bem. Então, se a gente começar a enxergar esse tipo de comportamento como uma oportunidade, já o nosso cérebro já vai fazer outra sinapse, né? E em vez É. da gente entrar também na defensiva e na braveza, a gente vai estar pensando, poxa, então o que que eu posso fazer agora para ajudar essa criança, esse meu filho, esse meu aluno, a minha sobrinha, o amiguinho do meu filho, né? Então isso é muito É. legal. E é muito importante, por quê? Porque não é fácil para a família elogiar um opositor. Né? O transtorno opositor desafiador, normalmente você tem muitos, 20 vezes mais um período ali de angústia, mesmo de adequação, né? Quando a gente está um pouco ainda perdido. Então, para os pais, eles não têm nem vontade, sabe? Poxa vida, mas é sempre assim, eu estou cansado. Não é fácil. Então, a gente precisa olhar além, exatamente. Eu achei perfeito esse exemplo. Tá ali, ó, comeu, não derrubou nenhuma comidinha? Nossa, filho, você percebeu que hoje não caiu nenhuma comidinha? Porque é interessante o elogio também ser baseado nas ações. Porque aí É, ele vai começar, né, a aprender que aquelas ações foram eficazes e vai aumentar o repertório de ação. Se a gente elogia no que ele começa a pôr cada vez mais pedras na mochilinha dele, rótulos que vai fixando, né? Então você é lindo, você é bonito, você é muito inteligente, é muito subjetivo. Né? Mas se você fala, nossa, filho, eu estou muito orgulhosa de como você guarda os seus materiais, olha a sua mochila, você separa por tamanho, traga detalhes do que você está vendo, porque aí ele vai ter embasamento eficaz do que ele pode fazer ou não. Né? Que eu acho que vem junto com uma outra dica, que é dê comandos reais, positivos, claros. Né? Porque se ele já é difícil, já tem a dificuldade de manter a regra, né? De fazer como está sendo proposto, se a gente fala assim, não deixe o sapato no meio da sala, ele vai chegar e ele pode deixar no meio da cozinha, né? Já falei esse exemplo aqui outras vezes. forme Pode, faça em faça. Em vez de falar o que você não quer que ele faça, fala o que você quer. Porque o que você não quer exatamente. é muito, assim, cuidado. Cuidado com o quê? Mas o que você quer que eu faça para que, né? É. Qual que é o seu medo por trás disso, né? Tá bom, Uhum, posso mexer nisso? Tá aí, aonde eu posso mexer, né? Então, uhum. olha, que tal se a gente riscar essa folha? Nossa, tô vendo que você tá muito com muita raiva. Vamos socar essa almofada, eu e você, vamos ver quem soca mais, né? Uhum. Então a gente transforma. E isso é muito. Você falar as frases na afirmativa e não na negativa é um exercício. E eu garanto que É, quanto mais a gente não é pratica, fácil. melhor a gente fica. É difícil, porque a gente tem que ter claro o que a gente quer. E hoje, se eu chegasse aqui, né, e perguntasse o que que vocês querem, a maioria ia falar assim: eu não quero que meu filho faça birro, eu não quero que meu filho vá dormir sem tomar banho. E é muito melhor e muito mais eficaz quando a gente dá o comando do que quer, do que espera. Então, filho, eu espero que você coloque seus sapatos dentro do guarda-roupa. Eu espero que você durma bem relaxado com um banho bem cheirosinho. E por que não colocar uma bolinha de sabão no meio do banho? Porque eu vou motivá-lo a ter o engajamento, né? Lembrando que a gente aprende muito mais com essas memórias afetivas e muito mais quando a gente utiliza os 5 sentidos. Porque eu tenho 5 experimentações, né? Experiências. Então, o meu cérebro, ele tá sentindo o cheiro. Nós vamos sentir o cheiro no banho, vamos ver as bolinhas voando, vamos ver a temperatura, como que tá. Essa água tem gosto ou não? E vai lá e põe a língua embaixo do chuveiro, explore as sensações, né? Tudo isso faz com que você utilize e forme mais sinapses mesmo. E uma deficiência do TOD é essa pobreza dessa comunicação. As sinapses não são tão eficazes, né, quando a gente vê nessa parte mais da bioquímica. Então a gente precisa trazer mesmo esse amplo repertório, né, esse estímulo sensorial para conseguir ampliar. Minha última dica de recurso aqui, doutora, é o Corujas em Ação, né? Ah, é? Que é, Tá. que é o baralhinho que eu escrevi com a Cris. Por quê? Porque a gente trabalha muito a atenção e o foco. Então, as crianças que normalmente têm o TOD possuem um TDAH e ele é totalmente estimulado para o TDAH. Ele vem com 3 dadinhos
E o dadinho é sempre, quando a gente joga os dadinhos, as cores dos 3 dadinhos equivale a uma única coruja. Eu tenho 56 corujas, então aqui eu tenho o azul, o verde e o laranja, que é né, o resultado do dadinho que teria dado azul, verde e laranja. Aqui seria roxo, roxo e laranja, enfim. Minha mãe tá chegando aqui, ó, tudo ao vivo. Mas tá dando para ouvir bem, né? Tá. Tá. E aí eu tenho, então, eu coloco todas as 56 corujinhas e nesse método da atenção, eu tenho que achar a única corujinha que tem a diferença, né, a combinação das 3 cores. Mas cada uma traz um repertório, o que fazer. E isso auxilia no controle da regulação emocional. Então, por exemplo, eu estou aqui com raiva, e a gente tem também as emoções básicas, a raiva, o nojo, mas você pode pegar a raiva e falar quais são as corujinhas que vai te auxiliar nesse momento da raiva. Ah, pintar. Pintar é uma coisa que pode me auxiliar. Então, essas corujinhas servem para ampliar o repertório da família, porque eu tenho 56 ações de bem-estar que eu posso utilizar no momento do tédio, no momento da ansiedade ou na autorregulação, quando eu estou aqui com raiva, o que eu posso fazer para me sentir melhor. E aí vai bem de encontro com o que a gente está falando aqui, né? De ter essas ideias desse lúdico para a criança mesmo montar o seu repertório. É isso aí. Não, maravilhoso. Acho que a gente falou bastante coisa, deu para falar bastante. E foi muito bom te ter aqui, Yara. Muito Essa é a obrigada. raiva. Para encorajar crianças e famílias, né? De novo, é uma habilidade que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E o encorajar, ao contrário do elogio, é isso, é você elogiar a ação. E o Uhum. encorajamento, ele cabe, inclusive, em más ações. Então, uma criança, por exemplo, que foi mal na prova, né? Então, aquela É, criança que foi mal na prova, poxa, eu vi que se você tirou uma nota baixa. Isso me deixa chateado. Veja, a gente não pode saber o que a outra pessoa está sentindo, né? uhum. Como que a gente pode fazer para uma próxima vez essa nota melhorar? Quais ações a gente deve tomar? Isso é um baita de um encorajamento, né? Não é? É. Ah, vai ficar sem o tablet, vai ficar de castigo. Então, todas Pois essas é, coisas são né? importantes. E aquela palavra de eu confio, né? Eu confio que vai dar certo, filho. Vamos estudar de uma maneira diferente, porque dessa vez não funcionou, mas vai funcionar de outra. Como pode ser, né? E tem vários recursos, inclusive tem um livro muito legal, é que eu também não estou com ele aqui, mas na terça-feira, quando eu estiver em São Paulo, eu posto, que ele fala sobre várias estratégias no ensino, no manejo de educar, de ensinar. Porque às vezes, né, por exemplo, tem uma lá que é o do Pomodoro, que eles falam, estuda 20 minutos, 25 minutos, se para 5, né? Às vezes você indo nesse método, confiando no método, eu vou fazer alguma coisa que vai me auxiliar, pode ser que eu me abra para realmente focar naquele momento que eu estou ali sentado, né? A gente precisa utilizar esses repertórios para poder realmente, né, trazer em tona. Eu queria deixar um outro parecer aqui, doutora, que vai bem da sua área, né? Porque eu acho que toda mãe, ela deve, principalmente no acompanhamento ali com o pediatra, quando passar pelo pediatra, olhar para o desenvolvimento da criança, né? Um desenvolvimento como um todo. Então, observar que a criança, né, que são algumas questões que vêm aqui com o TOD. Normalmente tem um sono não muito adequado, sonos mais agitados, então, né, o prejuízo escolar, porque quer acabar muito rápido, impulsividade, então não treina. Às vezes ele anda muito rápido, faz as coisas, né, mais normalmente é para andar com um ano e um mês, uma criança que já está ali 9, 10 meses já está querendo andar. Então são às vezes pistas que a gente não pode falar que são, né, que é isso, é aquilo. Não, são pistas para vocês, às vezes, procurarem esse auxílio e essa ajuda, né? E o acompanhamento com o pediatra é realmente para você ver esse desenvolvimento global, que é muito importante. E quando a gente consegue fechar um diagnóstico ou não, desde pequenininho, não é rotular, mas é dar oportunidades para minimizar os desconfortos. Então, é importantíssimo ter esse olhar acolhedor e falar, poxa, não é porque né, meu filho está um pouco, eu não quero nem ver. Não, olhe com carinho, olhe além.
peça ajuda, verifique. Tem muitas literaturas disponíveis, estudos, livros que podem te auxiliar, né, de uma forma ali, de uma palavra que são para mães e não para profissionais. E procure um profissional se você tem essa, né, essa luzinha, que eu falo que a intuição de mãe nunca pode ser deixada para trás, né? Essa luzinha falando, olha só, deixa eu olhar aqui meu filho, deixa eu me acolher, porque isso acolhe e conforta você. E um diagnóstico, gente, para uma família que tem uma criança com TOD, é libertador. Tira tudo aquela peso de que eu sou inadequada, eu não sei educar, eu não sei olhar, eu não tenho respeito pela família, né? Eu sou uma má mãe, eu sou um mau pai, enfim. Eu acho que é importante deixar esse recado, né? É importante de você olhar para esses sinais e ouvir a sua intuição como mãe. Perfeito, assim, não tenho nada a acrescentar, é isso mesmo. O pediatra não é um médico para pesar e medir, é para acompanhar um desenvolvimento global, né? Pesar Isso. faz parte de uma consulta pediátrica, né? Mas é muito importante esse segmento de perto para uma indicação precoce, né? Para uma Uhum. intervenção precoce, se necessária, para dar ferramentas para ajudar, né? É uma pessoa que tem que crescer junto com a família e eu sempre falo, o pediatra tem que ser uma pessoa que você tem empatia, que você tem Isso. confiança, porque Confia. senão você está no lugar errado, né? A gente tem que são os nossos medos, são as nossas angústias mais profundas, né, ali. Uhum. Como que eu vou abrir o meu coração para uma pessoa que eu não tenho a menor empatia, né? Uhum. Yara, você sempre super precisa, sempre contribui de forma linda. A gente, bom, para quem não sabe, a gente trabalha junto, a gente tem até alguns pacientes juntas e E cada vai vir parte um novo, que me procurou ontem, que foi indicação também sua. Eu falei, mais um para a gente poder mais trabalhar. Porque, gente, isso é muito eficaz. Ter uma médica como a doutora Marcela na sua vida é muito eficaz, porque ela escuta, ela troca, a gente troca figurinhas e a gente potencializa. Então, é a importância de um trabalho multidisciplinar. Faz toda a diferença. Eu amo trabalhar com você, amei. A gente se conheceu numa palestra oficialmente. Depois a gente descobriu que a gente fez os mesmos cursos juntas, mas acho que sentamos distante e não teve essa interação, né? ela não sabia, Na mesma sala. gente. Mas eu estou muito, muito feliz, né? E fico feliz pelos meus pacientes de poder contar com uma pediatra tão maravilhosa como você. Obrigada por fazer parte da minha vida. Falho mesmo, aqui, rasgação, mas eu realmente É, adoro estar com você, adoro as nossas conversas, acho que elas sempre trazem aí muito conteúdo para as pessoas de uma forma clara, objetiva, embasada, porque é uhum, importante, né? Hoje tem tanta informação equivocada, né? Então é sempre importante a gente estar procurando informação real, informação que seja confiável, né? uhum. Muito obrigada por toda a correria para estar aqui hoje. Tá no meio das flores, ó. Que na verdade a Yara foi a gravidez mais precoce, ela teve filho com 3 anos de idade. Você viu que gracinha? Essa semana eu cheguei. Agora, porque a filha dela tem 18, Ela faz 19 esse mês, agora em setembro. vai E fazer. essa semana eu já tô no 41, mas eu fui uma mãe Ah, nova. Tem não suas vai. vantagens também. Mas eu tava conversando com meu pai, porque eu cheguei 10 minutinhos e já vim pra cá. Eu vou ouvir ele agora, porque foi a primeira cesárea que a minha filha participou com o meu pai. Ela foi assistir essa semana. Então, assim, a foto dos dois juntos foi tão emocionante, sabe? No hospital que ela nasceu, junto com outro médico que fez, né, o parto dela, porque quem fez o meu parto foi o Dr. Marcos Cabelo aqui de Bauru e meu pai. Meu pai foi o meu Nossa, obstetra, né? é. Tudo emoção, na minha família é tudo emoção. E aí essa semana ela participou, né, de uma vivência com ele no posto de saúde e depois foi pro hospital e a gente tá assim, o avô tá babando aqui, eu vou conversar agora com ele. Parabéns, parabéns por essa filha linda, que vocês curtam muito. Gente, excelente feriado para todos vocês.
Fiquem em casa, se possível, ou na casa de quem você pode ficar. É. Acabou o nosso tempo, porque a gente fala bem pouquinho, né? A gente sempre fala um monte. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Gente, excelente final de semana para vocês. Um beijo enorme. Foi uma delícia essa live. Até a próxima. Tchau, querida. Tchau.